E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo deste canal e hoje eu vim aqui para falar de coisas estranhas. Como assim de coisas estranhas? Hoje eu vim para falar sobre palavras, que permeiam o mundo jurídico, o curso de direito e essas áreas assim, e até diversas áreas da graduação também, que são um pouco complicadinhas e que às vezes a gente no cotidiano não usa elas, e são palavras que você só usa de maneira acadêmica, de maneira rebuscada, né? O que é rebuscado é aquilo que é complicado de se falar, é aquilo que tem técnicas e normas, são palavras mais cultas, né? Palavras que fogem do uso cotidiano, né, pessoal? Que a gente não usa cotidianamente, a gente usa mais no nosso âmbito mesmo profissional, né? As pessoas que são profissionais, elas usam nesse momento, pessoal. Né? Vamos lá para as palavras, né? Eu separei aqui 9. Se o vídeo ficar muito extenso, eu vou dividir essas palavras. Eu faço 4 em um vídeo, 9 e 5 em um outro vídeo. Se não, eu faço tudo nesse vídeo mesmo. Então, eu separei uma lista com diversas palavras e eu resolvi fazer em ordem alfabética, né? Trouxe aqui primeiro as palavras que começam com a letra A. E essas palavras aqui, a maioria delas são, como eu disse, da área do curso de Direito, que é o foco deste canal, né, pessoal? Então, pessoal, a primeira palavra é acórdão. Acórdão me lembrou muito a palavra acordo, né? Ou também acórdão, mas não é acórdão de acordar, não. É acórdão de acórdão mesmo, que é a decisão que põe fim a um processo tomada de forma colegiada por um tribunal. Ou seja, é a última decisão, é a martelada mesmo que um tribunal colegiado, o que é isso? Um tribunal formado por vários juízes, né? É a palavra final que um presidente deste tribunal, né? Quem comanda esse tribunal vai dar a palavra final sobre aquela pauta que está sendo julgada, né, pessoal? E tem um complemento aqui, é o equivalente à sentença, mas nos tribunais. Essa sentença refere-se àquela que o juiz dá, né? Um juiz de primeira instância, um juiz federal, um juiz estadual, independente de onde seja o juiz, de onde ele atue, essa é a sentença que o juiz dá. Quando passa para o tribunal, as sentenças, o acórdão no caso, é feito desculpa, pessoal. O acórdão é feito através de uma decisão de um colegiado, né? Ou seja, a palavra final deste colegiado. A outra palavra é a ação. A ação. A gente ouve muitas vezes, né, as pessoas falando, né, que vão mover uma ação, que vai mover uma ação contra tal empresa. Ah, vou entrar em ação contra a empresa tal, por causa disso, aquilo e aquilo outro. Pois é, a ação é o meio através do qual uma pessoa física ou jurídica, depois eu vou explicar o que é esse fato da pessoa ser ou física ou jurídica, pública ou privada, reivindica, protege ou executa um direito seu ou de outro. É exatamente isso. Quando a empresa, por exemplo, agride um direito seu, um direito do cliente, de quem está utilizando do serviço dessa empresa, quando ela abusa desse direito desse cidadão, ele pode sim entrar com uma ação, né? Seja ela pública ou privada, né? Seja a empresa, seja contra uma pessoa ou física ou uma pessoa jurídica, né? Uma empresa registrada, né? Então esse é o significado de ação. Já tem outro significado que muda um pouquinho, mas que faz o mesmo sentido, que é a ação penal. A ação é um pouco diferente da ação penal, porque a ação penal é a ação para examinar a ocorrência de crime ou contravenção. Contravenção também é outra palavra que eu vou estar trazendo aqui no vídeo para vocês o significado, mas em outro momento. Pode ser privada quando promovida pela pessoa que foi ofendida, ou a ação pode ser pública, desculpem. A ação ela pode ser privada, quando promovida pela pessoa que foi ofendida, ou ela pode ser uma ação penal pública, né, pessoal? No Supremo Tribunal Federal são iniciadas ações penais contra autoridades que contam com foro privilegiado. O que são esses
essas autoridades, deputados, senadores, presidente da República, governadores, prefeitos e assim sucessivamente. Essas pessoas que são autoridades que fazem parte do cargo público, né? Desembargador também, juiz, né? Promotor de justiça, estes que têm um foro privilegiado, né? Pelo cargo que ocupam, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal se ocorrer uma ação penal contra eles, né? O que envolvam eles, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, STF, que eu também vou explicar o que se trata essa instituição. Eles são responsáveis por julgar as ações penais de pessoas com foro privilegiado, de autoridades, né? O Supremo também julga recursos em outras ações penais. Ou seja, o que é isso? Quando uma pessoa é julgada e talvez condenada em primeira instância, que é, por exemplo, o juiz sentenciou, a pessoa foi condenada em primeira instância. Se essa pessoa quiser recorrer ao Tribunal Superior, aí vai para a mão do STF, né? Isso no caso da ação penal, né? Outra palavra muito estranha, né, do mundo do direito e que algumas pessoas conhecem porque já viram o significado ou porque estudam, né? Já estudaram a palavra ou estudam ou trabalham com essa palavra na faculdade ou em qualquer que seja o lugar. E a palavra é álibi. O que é que tem aqui como álibi? A álibi é a defesa que o réu apresenta quando pretende provar que não poderia ter cometido o crime por exemplo, encontrar-se em local diverso daquele que o crime de que o acusam foi praticado. Ou seja, pessoal, o álibi é uma defesa que o advogado do réu, no caso, né, o advogado de defesa, vai apresentar para poder provar que o seu cliente ele não teve como ter cometido tal ato, tal crime, né, tal ato ilícito, porque naquele momento ele não estava no local onde ocorreu o ato. Isso é o álibi, né, pessoal? Aí tem também ata. Ata é uma palavra mais popularzinha, mas que se usa também no direito. E eu gostaria de deixar claro aqui, né, porque futuramente vai que eu fale, aí vocês já estão por dentro. Ata é um registro escrito no qual se relata o que se passou numa sessão, convenção ou num congresso. Congresso mesmo. Registro escrito de uma obrigação contraída por alguém, né? Ou seja, a ata é um registro importantíssimo e que é fundamental em alguns casos, né, pessoal? Audiência. Audiência, todo mundo ouve se falar. Audiência de custódia, diversos tipos de audiência ocorre, né? A audiência é muito presente no direito, né? Você precisa saber o que é audiência no direito. E é onde as pessoas trabalham, o juiz trabalha, o advogado de defesa trabalha, o promotor trabalha. É nesse local, é nessa marcaçãozinha aqui, né? Nessa palavra. Essas pessoas trabalham nesse localzinho aqui, né? As pessoas participam da audiência exatamente para fazer cumprir, né, o que diz a justiça. A audiência é uma sessão solene por determinação de juízes ou tribunais para a realização de atos processuais, ou seja, a audiência é equivalente a um julgamento. Eu vou a uma audiência, eu vou a um julgamento. Esse julgamento ele pode ser referindo-se a uma questão trabalhista de uma empresa com um trabalhador, né, um prestador de serviço para essa empresa. Desculpa. Essa audiência ela pode ser sobre um crime cometido, essa audiência também pode ser sobre uma conciliação familiar, né, de questão de paternidade, de guarda, né, familiar sobre o menor de idade, né, da vara da família. A audiência também pode acontecer dessa forma, né? Isso é que é a audiência. Autos. A gente fala muito, isso aqui é muito usado, né, num tribunal pelas partes, né? Os autos é o conjunto ordenado das peças de um processo, né? São os autos. Os juízes os advogados e promotores utilizam muito dos autos para poder se basear e aí conduzir aquele processo, aquele julgamento
para poder alcançar os seus objetivos, né? O advogado de defesa pela absolvição, talvez, de alguma acusação do seu cliente, que pese sobre o seu cliente, e o promotor para sustentar a sua tese de acusação, né, pessoal? Tem também a apelação. Apelação a gente fala, tá apelando, não sei o que e tal, de apelar mesmo, de tipo, sei lá, né? Aqui o termo jurídico de apelação significa recurso interposto. Eu vou explicar o que é recurso e o que é interposto depois, mas a apelação é recurso interposto contra uma sentença. Não confunda com agravo. Eu vou explicar também o que é agravo. Agravo aqui é um recurso interposto contra uma decisão interlocutória. Não confunda com apelação. Ou seja, agravo e apelação são coisas distintas, porque quando eu defini as duas, disse que não era para confundir nem apelação com agravo e nem agravo com apelação. Depois que eu explicar o que é recurso interposto, eu vou explicar para vocês de forma mais clara a apelação e o agravo, porque não ficou muito claro, porque vocês, devido ao fato de eu não ter falado aqui ainda de recurso interposto, fica meio complicado entender que a apelação é um recurso interposto contra uma sentença, né? E que agravo é um recurso interposto contra uma decisão. Então, pessoal, foi isso. Por hoje é só e até o próximo vídeo, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo outras palavras. Eu acho que ainda dá para continuar com palavras com a inicial A. Eu vou estar trazendo esses significados porque esses vídeos que eu vou estar trazendo agora de significação de palavras do meio jurídico e de nível superior é fundamental para a gente começar a falar mesmo sobre disciplinas do curso, né? E falar sobre temas da contemporaneidade, da atualidade, né? Que envolve a questão da justiça. Então, sempre que eu for usar um termo, vocês já vão estar por dentro por conta destes